Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. A partir de agora, no ar com vocês, o programa Tendências na Rádio Web EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Olá, bom dia. Estamos mais uma vez no ar com o Tendências, Comunicação e Notícias, aqui na Rádio EO. Como sempre, falaremos então sobre uma temática ligada ao mundo da comunicação e do marketing. E hoje, quarta-feira, pós-carnaval, saberemos tudo o que está rolando no SXSW, que a gente está lá com a Gabriela Bezel, que vai falar então um pouquinho como é que está Austin lá no Texas. E ainda vamos saber, né, o que está acontecendo no mundo da comunicação e teremos a opinião do nosso colunista Tiba Tiburski. Vou pedir um pouquinho de calma para vocês e paciência, porque ar-condicionado, fiquei com uma gripe horrível, então a voz não está 100% ok, vou ficar um pouco rouca, mas vou tentar melhorar na medida do possível com muita água. Então, hoje, né, voltando ao nosso programa, o assunto que está em pauta é comunicação interna. E para quem não conhece muito dessa área, né, nós da comunicação chamamos de endomarketing. Quem está aqui conosco, então, para falar sobre isso é a Tássia Eger, é isso? Isso, Tássia Eger. Ah, então tá. Responsável por essa área na Santa Casa. Bom dia, Tássia. Bom dia, Paty. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo. Então, eu gostaria primeiro que tu te apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre o teu trabalho, sobre o teu lado profissional, enfim. Então tá, bom. Como a Paty disse, me chamo Tássia Eger, sou jornalista. Eu atuo com endomarketing já faz uns 5 anos. Atualmente eu sou responsável pela área de endomarketing da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Mas a minha trajetória ela já é bem longuinha, né? Comecei cedo e eu percorri várias áreas aí, assessoria de imprensa, veículo. E eu acabei conhecendo o endomarketing quando eu fui para trabalhar numa agência de publicidade. E na biblioteca da agência tinha um livro da Analisa, né? Que é uma das referências de endomarketing no país, que era o endomarketing de A a Z. E aí eu comecei a ler e achei super interessante aquilo, porque eu não aprendi isso na faculdade, né? Não sei se hoje se fala disso nas faculdades de jornalismo, talvez nas de relações públicas, acho que jornalismo ainda não. E me interessei e comecei a aplicar algumas coisas de endomarketing nessa agência. E aí me candidatei para uma vaga na Santo de Casa, endomarketing. Então eu entrei lá como repórter, depois eu assumi coordenação de núcleo editorial e depois a coordenação de jornalismo, então eu cresci ali dentro. A Santo de Casa foi uma escola para mim, assim, aprendi tudo que eu precisava aprender de endomarketing ali, né, já que eu não tive esse conhecimento na faculdade. E aí eu recebi o convite para entrar na Santa Casa, então saí da Santo de Casa para ir da Santa Casa, implementar a área de endomarketing. Na verdade, existiam pessoas ali que trabalhavam um pouco com comunicação interna, mas era muito embrionário, né? Então eles precisavam de fato implementar essa área porque a demanda era crescente. Então, eu assumi esse desafio, já estou ali na Santa Casa há 2 anos e meio. É muito bacana, agora ao longo do programa eu vou falar um pouco da experiência. E, paralelo a isso, eu atuo como curadora, né, do coletiva do Tendências Empresarial. Agora a gente vai para a 2ª edição. Vamos.
e escrevo um pouco para o negócio feminino e tô toda hora, né, buscando alguma coisa fora que me estimule, me desafie. É isso. Bom, então já vou adiantar. A Tássia, né? Ela é a nossa curadora e repórter, foi da primeira edição da revista, que vocês podem conferir aí tanto em coletiva.net online, quanto também podem pedir para mim, lembrando sempre, né, que podem pedir um exemplar, é só me mandar um e-mail aí com nome e endereço para coletiva.net. Desculpa, patricia@coletiva.net. E vamos sim para a segunda edição, daqui a pouco já está aí, vocês vão estar com ela em mãos. E também, de novo, né, curadora e repórter mais uma vez. Então vamos começar, né? A gente está falando muito sobre comunicação interna, sobre endomarketing, afinal, o que é isso? O que é endomarketing? Então tá, na verdade, endomarketing tem várias definições e dependendo do especialista, ele vai definir de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que é um conjunto de estratégias e de ações que tem como objetivo engajar o colaborador para que ele trabalhe em prol dos objetivos e diretrizes estratégicas da empresa. E também é trabalhar internamente a imagem da empresa para o colaborador, né? Ou seja, vender a empresa para aquele colaborador, fazer com que ele sinta orgulho de pertencer, com que ele vista a camisa. Então, eu entendo que são duas frentes, né? É alinhar ele às estratégias da empresa e fazer com que ele tenha orgulho. Quando a gente consegue ter um trabalho de endomarketing bem executado, isso implica diretamente na estratégia empresarial, né? Por quê? Porque eu vou ganhar mais produtividade dos meus colaboradores, eu consigo reter mais os meus talentos e eu consigo fazer com que os colaboradores sejam promotores da marca. E aí, quando eu tenho um colaborador sendo promotor daquela marca, bom, eu consigo atrair novos talentos, né, os melhores talentos, e eu consigo também passar isso para o cliente, né? Então, a gente conhece aí muitos cases no mercado de pessoas que têm muito orgulho de fazer parte daquela empresa e isso acaba refletindo externamente. E para ti, qual a diferença que faz, né, ter uma equipe consciente dos valores e das atuações da empresa? Total, assim, eu acho que antigamente não se falava muito, né, em endomarketing. O que se fazia antigamente era primeiro falar para o colaborador aquilo que ia ir para fora, né? Para não correr o risco de ele saber por último, ou saber pela mídia o que está acontecendo. Eu acho que hoje, principalmente grandes empresas, pequenas ainda não tanto, mas grandes empresas estão conscientes que quando o colaborador ele está engajado, ele traz resultados para a empresa. E isso representa dinheiro também para a empresa, né? Porque, afinal de contas, quando eu tenho rotatividade alta de colaborador, isso é um custo, e é um custo muito elevado. Então, hoje em dia, eu acho que quando o colaborador... a empresa ganha quando tem uma estrutura de endomarketing muito bem executada, né? E o colaborador também ganha, porque é muito mais estimulante você trabalhar numa empresa que seja alinhada, o propósito dela seja alinhado ao teu propósito. Então, eu sei por que eu tô acordando todo dia de manhã e tô vindo para cá. Eu sei que aquela empresa tem um conjunto de benefícios que me favorece para o meu desempenho profissional e até para a minha vida pessoal, porque representa a qualidade de vida. Então, eu acho que os dois ganham, tanto a empresa como o colaborador. E a gente vive um momento aí que as pessoas estão ficando muito pouco nas empresas, né? Acho que a geração dos nossos pais, a gente tinha aquilo de estabilidade, de construir carreira, de ficar 10 anos. E aí a gente está num momento novo em que dá 2 anos e a pessoa já está saindo. E eu falo porque eu também sou um pouco dessa geração, eu já passei por muito lugar. E o endomarketing está tentando recuperar aquilo das gerações antigas, de fazer as pessoas ficarem nas empresas, né? De fazer elas terem uma carreira ali. Porque isso vai ser bom para a empresa. É muito melhor eu ter a Patrícia ali há um tempão que domina tudo da empresa e que vai contribuir com todo mundo que está entrando, do que eu ter que ficar ensinando o tempo todo para as novas pessoas, né? Então, eu acho que o endomarketing ele vem para recuperar o que tem de bom na geração antiga, mas também para valorizar o que a geração nova está trazendo de conhecimento para o mercado. E tu falou, então, que se aplica muito, né, nas empresas, isso de tentar resgatar na Santa Casa. O que vocês fazem para tentar resgatar esse colaborador e deixar ele mais tempo com vocês? Então, a gente é muito privilegiado lá na Santa Casa, porque a Santa Casa é uma instituição de 215 anos, né? Eu acho que ela é uma das instituições mais antigas do estado, talvez até do Brasil. E já tem uma cultura, desde antes de a gente fazer um processo de nova cultura,
de amor à instituição, né? O posicionamento externo da Santa Casa é Instituto Amor pela Vida, e isso é uma verdade, né? As pessoas que estão lá dentro, elas têm muito amor pelo que elas fazem, tem muito calor humano, então isso já é uma realidade. Quando a gente entra com um processo forte de endomarketing atrelado à área de gestão de pessoas, porque a gente caminha muito junto, e isso é muito importante, a gente consegue potencializar o que já é uma verdade lá dentro. Então, assim, ano passado, se eu não me engano, a gente teve um trabalho muito forte de cultura, né? Então, já existia isso muito forte, mas a gente precisava mostrar a cultura para Santa Casa. E aí se criou o jeito Santa Casa de ser, que é a nossa cultura, que é o nosso jeito de cuidar, o jeito de acolher e de conviver. E esse processo foi para mostrar para os colaboradores o que a gente espera deles, tanto com colegas, como com pacientes, visitantes, acompanhantes, comunidade em geral. E esse processo de cultura, ele veio para potencializar uma coisa que já existia, e ele foi muito positivo e ele foi muito bem aceito, porque daí a gente tem um posicionamento externo, que é o Instituto Amor pela Vida, e um posicionamento interno que a gente criou, que é o A Gente Abraça Tudo Que Faz, que também é uma verdade, não foi uma coisa que a gente criou para depois se tornar verdade. Sim. Né? E por que a gente abraça tudo que faz? A gente criou o Dia do Jeito Santa Casa de Ser, que é o Dia do Abraço, é o Dia Mundial do Abraço, então casou muito, né, com o conceito. Então a gente trabalha muito em cima disso, né? A gente trabalha muito em cima da nossa cultura, do A Gente Abraça Tudo Que Faz. Então todas as nossas ações de endomarketing, elas estão relacionadas ao posicionamento interno. E quando a gente fala de endomarketing, ter um posicionamento interno, ele é muito importante, porque isso que vai alinhar aquilo que eu falei no início, né? O propósito da instituição com o propósito pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa, pode. E qual é a importância, né, de ter um engajamento total e de todos dentro de uma empresa? Desculpa, pode repetir. Qual é a importância de se ter, né, esse engajamento total e de todos dentro de uma empresa? Isso que eu te disse no início, quando a gente tem todas as pessoas trabalhando por um mesmo propósito, os dois saem ganhando, né? A empresa sai ganhando, a empresa vai crescendo e o colaborador ganha. Então eu quero permanecer naquela empresa porque aquela empresa, ela é atrativa para mim, ela faz eu ser um profissional melhor, e a empresa também acaba ganhando em produtividade, em rotatividade. Uma coisa importante, eu acho que de ressaltar nisso, é que para que o endomarketing faça um trabalho bem feito, ele precisa vender uma verdade. E por isso a gente trabalha com a proposta de valor ao empregado, ou seja, o que a empresa oferece para aquele empregado para ele querer trabalhar ali, né? Porque hoje em dia o movimento é o contrário, né? Hoje, antes as empresas escolhiam quem ia trabalhar. Hoje a gente escolhe se a gente quer ir. Se aquela empresa ela é boa para mim. Então, tu ter uma proposta de valor adequada para o colaborador é o que vai puxar ele. A gente chama isso de EVP, que é o Employee Value Proposition. E o que é essa proposta de valor? É o conjunto de benefícios que eu ofereço para o colaborador. Então, eu ofereço propósito, eu ofereço infraestrutura, clima organizacional, salário competitivo, benefícios. O que eu ofereço para ele? No momento que eu tenho esse conjunto bem definido, bom, aí eu consigo fazer um trabalho de endomarketing muito forte, porque eu estou vendendo uma verdade. Né? Eu estou dizendo assim, aqui realmente é bom para te trabalhar, porque a gente tem tudo isso. Então, por isso que eu falo que é muito importante a área de endomarketing e a área de gestão de pessoas ou recursos humanos, né, a nomenclatura varia, andarem juntas. Em muitas empresas, inclusive, a gente vê que a área de endomarketing ela está dentro de recursos humanos. Ali na Santa Casa, não. Na Santa Casa a gente fica junto com o marketing, até porque a gente faz muita coisa casada, né? Mas então, o que eu quero dizer é que existe uma teia aí. A gente precisa ter uma área de gestão de pessoas que pense bem nesse conjunto de benefícios para o colaborador, para que o endomarketing venda esse conjunto de benefícios e a empresa saia ganhando, porque daí eu tenho o colaborador aliado à estratégia empresarial. Então, a gente tem aí uma teia que faz a roda girar e faz funcionar. Na tua visão, um profissional motivado e engajado são as mesmas coisas? Tem um pouco de diferença, né? Porque eu posso estar motivado e não necessariamente engajado. Quando eu estou engajado, eu tenho muito orgulho daquela empresa, eu sou comprometido, eu sou proativo, eu tenho espírito de equipe, eu quero me autodesenvolver para dar cada vez mais pela empresa, eu tenho senso de dono, eu me sinto dono daquela empresa. Então, esse é o engajado. Agora, eu posso estar motivado para determinada função, determinado dia, e existe também uma coisa que a motivação é interna. O engajamento a gente consegue estimular.
Então, a gente, como endomarketing, eu vou fazer o possível para te engajar. Né? Eu vou te dar argumentos de que tu pode te engajar, mas a motivação está dentro de ti. Às vezes eu posso te dar um conjunto de benefícios super interessante, a empresa é um lugar super legal para trabalhar, a liderança é muito positiva, mas isso não está alinhado com o teu propósito de vida, então tu não está motivado para aquilo. Tu tá em Porto Alegre quando tu queria estar em Barcelona, tu tá... Então, nisso a gente não consegue influenciar muito. Então, existe essa pequena diferença entre os dois. E como é que deve ser o papel de um líder, né, da empresa em relação a esse engajamento? Essencial, né? Hoje a gente, até é legal, existe uma diferença entre endomarketing e comunicação interna. Não se usa muito, hoje em dia a gente diz que endomarketing é tudo, mas eu costumo diferenciar, né? Porque o endomarketing é esse conjunto de ações e estratégias. E a comunicação interna são os canais que eu utilizo para repassar as informações para os colaboradores. E até é importante salientar que o endomarketing ele só é efetivo se eu tenho uma rede de canais efetiva. Porque se eu não tenho por onde comunicar, se o processo de comunicação ainda é falho, não adianta eu gastar penso com várias ações, porque não vai chegar em todos. E quando eu falo nessa rede de canais, eu falo de liderança também. Porque ele é ou deveria ser a principal e a primeira, né? E o primeiro canal de comunicação com os colaboradores. A gente vê muitos exemplos aí de empresas que são super legais, a gente até viveu um boom, né, de oferecer mesa de sinuca, videogame, vários benefícios de empresas, né? Mas se o teu líder não é bom, tudo isso vai por água abaixo. Tu pode estar numa empresa linda, bem decorada, com fruta, com cerveja, com game, mas se o teu líder é ruim, tu vai sair. Não importa. Então, assim, a gente sempre tenta levar isso de que os líderes eles têm que ser o principal canal. Então, eles têm que repassar a informação em primeira mão para os colaboradores, isso é essencial. Então, o que a gente chama de cascateamento de informação. Saiu da direção, vai para a liderança tem que repassar aquilo que eles entendem que os colaboradores precisam saber para evitar o que a gente chama de rádio peão, né? Que é a coisa mais horrível do que tu saber alguma coisa que tu deveria saber pelo teu líder, pelo corredor. Sim. Então, esse é o primeiro papel do líder, o repasse de informações. Depois disso, óbvio que é a função dele como líder, né? É a gestão de pessoas mesmo. Eu preciso saber como influenciar positivamente o meu colaborador. Eu preciso ter empatia, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso conhecer, olhar no olho, dar feedback. Existem muitos processos aí que as áreas de recursos humanos fazem de feedback. Porém, hoje em dia, o feedback ele é muito mais orgânico, ele está no teu dia a dia, né? E a gente até espera que o colaborador também dê esse feedback para a liderança. Então, cada vez mais, as empresas têm se preocupado em dar treinamentos para as lideranças para que eles entendam, de fato, o papel deles como líderes comunicadores. Porque ainda existe muita falha do líder ele ir nas reuniões, cuidar dos processos, ou botar muita mão na massa na operação, e eles esquecem que eles têm que gerir pessoas assim. Porque os motivos que levam a pessoa a ser líder, eles são variados. Às vezes é teu conhecimento técnico, né? Tu teve uma crescente naquela empresa, mas muitas vezes ele não é formado para gerir equipes. Isso é essencial. Sim. Porque se eu não tenho um líder que me motive, que me inspire, não importa o que a empresa faça, não importa o que a gestão de pessoas faça, o que a endomarketing faça, não vou continuar ali, porque eu não consigo olhar aquele líder e me inspirar nele, né? E como é que a gente faz para comunicar, né? Públicos diferentes dentro de uma mesma instituição? Tô falando assim de gênero, de idade, enfim. É uma ótima pergunta, porque isso é um grande desafio. Em termos de Santa Casa, então, ele é enorme, né? A gente trabalha com 12 mil colaboradores, é muito. Quando eu trabalhava em agência antes, a gente trabalhava... Eu trabalhava com clientes de segmentos diferentes, era varejo, era indústria, era serviço. E a gente tinha aí uma média de, no máximo, sei lá, 5 mil colaboradores. Então, quando eu entrei, pensei, meu Deus, tem 12 mil colaboradores, eu já imaginei que ia ser uma diversidade absurda, né? Então, ali a gente tem perfis muito diversos. Eu vou ter pessoas com superior completo, pessoas com o fundamental incompleto, de diferentes níveis sociais, de gênero, de raça, de cultura. É enorme, né? Tanto que, no momento, a gente está lançando a nossa campanha de inclusão e diversidade, né? Que a gente, a cada mês, vai trabalhar, inclusive, com um público para a gente falar sobre isso, que é um assunto muito atual. Mas, voltando à tua pergunta,
a gente precisa mapear a diversidade de público que a gente tem. Eu não posso usar o mesmo tipo de comunicação para o mesmo público, isso não é efetivo. Não vai ser, nunca vai ser. E por mais que a gente viva um momento em que cada vez mais a gente usa meios digitais, e aí a gente está com várias redes sociais corporativas entrando, a gente tem que entender que essa não é uma realidade que vai servir para todos os públicos, né? Então, assim, eu vou ter o pessoal do administrativo que vai usar, assim, aí a gente tem Yammer, tem Workplace, tem Socialbase, tem várias outras redes que vão aderir sim, mas a gente vai ter pessoal de base operacional que não tem acesso a esses meios. Eu me lembro de atender indústria. Indústria a gente tinha que trabalhar sim ainda com mural físico, a gente tinha que trabalhar com impresso, né, com o que a gente chamava de house organs ou boletins impressos. Ah, mas a gente não vai chegar nunca no aplicativo. Não, porque eu não posso exigir para o meu colaborador de base, que de repente o salário dele é baixo, ter um smartphone que vai conseguir ter aquilo e dependendo da complexidade do trabalho da pessoa, eu também não posso exigir que ela fique no celular, né, mexendo nisso. Isso é uma coisa que a gente hoje está fazendo esse diagnóstico lá na Santa Casa para mapear essa diversidade de público e tentar ver quais são as soluções para cada público, né? Mas na minha experiência de agência, a gente aprendeu muito sobre isso e a gente tinha, a maioria dos clientes com quem eu trabalhava tinha uma rede de canais. E isso é muito importante, tu ter essa rede, porque então cada canal é destinado a um tipo de público, então tu vai ter a intranet para determinado público, o mural físico para outro. Eu me lembro de uma empresa que eles tinham um ônibus fretado, né, para ir para casa e para ir para empresa. E a gente aproveitava aquele tempo para entregar o boletim informativo quando ele entrava no ônibus ou quando ele entrava, porque daí o caminho dele até em casa ou até a empresa, ele estava se informando. E a gente sabia, mas como é que ele vai saber que ele não vai ficar no celular, na internet? Bom, naquela época, tu analisa o contexto, as pessoas não tinham muito redes móveis, né? Porque era caro, então elas ficavam sim. E hoje isso ainda existe, a gente ainda tem que considerar essa diversidade e pensar o que vai conversar com cada público. E aí é a parte 1 do endomarketing, né? Em qualquer empresa que se trabalhe, a gente começa pelo diagnóstico de comunicação interna. A gente não pode simplesmente sair, né, fazendo ações, fazendo o canal que a gente acha que tá ok, não. Eu tenho que fazer grupos focais, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que ouvir os colaboradores para entender como a comunicação é atualmente, qual o cenário que eles entendem que é o melhor e quais são os perfis e qual a comunicação adequada para cada perfil. E hoje na Santa Casa, quais são esses perfis e o que vocês usam para se comunicar com cada um deles? Então, hoje a gente tem esse perfil bem variado. A gente tem a parte assistencial, a gente tem a parte administrativa e de apoio. Então, assistencial, a gente fala de todo mundo que cuida dos pacientes, né? Administrativa, a gente fala de TI, marketing, compra, gestão de pessoas, jurídico, e apoio é nutrição, limpeza, hospedagem. Então, e cada um desses perfis a gente já pensa em canais diferentes. Então, o pessoal de apoio, a gente ainda trabalha com canal físico, porque a gente ainda não consegue chegar neles com digital, apesar de estar nesse momento. Administrativo já é totalmente digital. E assistencial varia, porque a gente já tem uma adesão maior do assistencial ao Workplace, que é a nossa rede social corporativa, que hoje é o canal oficial, mas a gente ainda precisa de alguns canais físicos. E a gente entrou em 2019 justamente nesse momento de remodelação, então a gente reiniciou um diagnóstico, porque o diagnóstico que existiu, ele foi de muito tempo, já faz alguns anos, então o diagnóstico foi antes de eu entrar, né? Então é nesse momento embrionário, então a gente está refazendo esse diagnóstico para rever esses perfis de público, ver se os canais que a gente está usando são efetivos, né? O que a gente tem que potencializar, excluir, acrescentar. E eu acho que esse é um processo que a gente vai ficar passando continuamente. Com cada vez mais, né, as gerações muito diferentes, muito discrepantes uma das outras, às vezes até com 5 anos já é muito diferente, a tecnologia também que vem variando. O que tu aconselha de quanto em quanto tempo uma empresa fazer esse diagnóstico? Então, eu acho que é bem como tu disse, tudo muda muito rápido, né? Quando a gente fala, por exemplo, em pesquisa de clima, o padrão sempre era fazer de 2 em 2 anos, entre 1 e 2 anos fazer uma pesquisa de clima. Hoje a gente já tô dando spoiler aí da nova revista, que tem matéria sobre isso. Hoje em dia a gente já tá falando em novos formatos de pesquisa de clima, que são jornadas do colaborador, que acabam pegando
o primeiro mês do colaborador, os 6 primeiros meses, o primeiro ano. Então, a gente já está tendo que ouvir o colaborador em períodos mais curtos. Por quê? Porque tem uma rotatividade muito grande, porque o cenário muda, as motivações mudam. Eu penso que quando a gente fala de endomarketing é a mesma coisa. Eu entendo que na minha trajetória ali na Santa Casa, que ainda é curta, né, de 2 para tudo que precisa ser feito, a gente já teve vários momentos. A gente já entrou com canais digitais e news, e daí a gente já tirou, daí entrou com workplace, e agora a gente já teve revista, a gente já reviu tanta coisa. E eu até estava ouvindo o outro programa que vocês fizeram com os meninos do BS, e eles mesmos falaram, poxa, a gente recém fez o evento e a gente já tá revendo o formato. Então, tudo muda muito rápido. Então, o ideal é que exista um processo e um fluxo de trabalho em que a equipe de endomarketing ou responsável consiga colocar no planejamento anual dele, rever esses fluxos de tempos em tempos. Se for uma vez por ano, já é um ótimo começo, porque às vezes não consegue, né, fazer tão rápido. Então, assim, talvez você não consiga remodelar tudo todo ano e talvez não seja o ideal, mas tentar pensar em momentos ali, ou de 6 em 6 meses, em que tu possa ouvir de novo o teu público e ver se aquilo tá funcionando, né? Criar esses canais de escuta. Bom, e o que tu considera, né, fundamental nessa comunicação, assim, que qualquer empresa não pode falhar? Para mim, fundamental é a liderança. A liderança, ela precisa ser treinada e capacitada para ser comunicadora. Porque se não começar pelo líder, todo o resto vai por água abaixo. Então, o líder, ele tem que ser o exemplo e ele tem que ter essa habilidade, né, essa capacidade de comunicação muito bem desenvolvida. Então, assim, acho que a falha de uma empresa é quando o colaborador fica sabendo de algo, ou pelo que ele viu fora, ou porque ele ouviu no corredor. Se a gente tem uma comunicação... esses dias a gente fez até um grupo focal com o pessoal de base lá da Santa Casa, e eles mesmos falaram, eu gostaria que o meu líder, uma vez por semana, se reunisse comigo 20 minutinhos ali e falasse. E aí a gente vai lá e fala dos outros canais, tem isso, isso. Não, mas eu quero líder. Eu me lembro de uma empresa que eu fui em São Paulo, era indústria, e a gente também queria entender comunicação com eles. Eles falaram que o que era mais efetivo para eles era que sempre no início do expediente, bem cedo da manhã, eles se reuniam no pátio, numa roda, e o líder falava, né, ele dava o feedback da semana passada, já dizia os objetivos daquela semana, as principais informações da empresa, e eles faziam isso de pé, que é uma metodologia que se fala muito hoje, né, que diminui interrupções, distrações, e eles achavam aquilo super positivo. Então, todo o resto funcionava como reforço de uma comunicação que funcionava, que começava na liderança. Nós temos uma editoria chamada Por Dentro, né? Que nós visitamos muitas empresas e contamos quais são os bastidores. Em uma gráfica que eu visitei, era exatamente isso que acontecia. Todas as manhãs se reúnem, passam feedback do que foi anteriormente, o que tem para fazer, e dão uma conversada em pé mesmo, que eu acho que é bem o que é um clima de uma gráfica, né? De uma indústria mesmo. Perfeito. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, temos uma matéria que se chama A Fórmula do Engajamento. Para ti, qual é essa fórmula do engajamento? Eu acho que é muito o que eu falei ali no início. Então, assim, começa a gente avaliando qual é esse pacote de benefícios que a empresa tem, e aí eu acho que pode ter um trabalho colaborativo. Hoje a gente faz muito isso na Santa Casa, a gente trabalha muito colaborativamente entre as áreas. Então vamos sentar, vamos avaliar esse pacotinho de benefícios que a gente oferece para o colaborador, o que mais a gente pode acrescentar, que está dentro dos recursos da empresa, o que a gente pode subtrair, que não está sendo bem utilizado. Beleza, esse é o pacote ideal. Bom, agora a gente vai trabalhar em vendendo esse pacote para os nossos colaboradores. Aí, quando a gente vender esse pacote e isso for uma verdade, bom, daí a gente vai conseguir ter o engajamento deles, porque eles vão ver esse benefício. E aí, bom, isso aí vai refletir em marca empregadora também, né, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Então, acho que começa por aí. A gente tem que fazer com que o trabalho do engajamento ele seja uma verdade. Eu não posso forçar um engajamento com uma coisa que não existe. Não posso pedir o engajamento do colaborador sem dar nada em troca para ele. Hoje em dia, o trabalho, ele é uma troca. Eu preciso dar algo em troca para o colaborador para que ele dê em troca para a empresa. Hoje em dia, funciona assim. Então, tá bom. Então, lembrando, né, que o nosso bate-papo foi inspirado nas matérias, a primeira que eu acabei de dizer,
Fórmula do Engajamento, e a outra, Comunicação para Todos, da Comunicação, Tendências Comunicação Empresarial 2018. Lembrando mais uma vez que a Tássia foi curadora e repórter dessa revista e que tem mais uma aí chegando para vocês. E, bom, depois agora desse bate-papo, então chegou a hora, né, da gente escutar nosso colunista Tiba Tiburski para saber o que ele pensa sobre o assunto. Olá, bom dia. Eu sou o Tiba Tiburski e hoje vou falar um pouco sobre um dos temas do programa, engajamento. E vai ser bem curtinho o comentário, prometo. O verbo engajar, ao que nos interessa, significa abraçar um ideal e a ele dedicar-se com afinco. Então, ato contínuo, o engajamento é um processo. E como tal, essa ação continuada se dá e se constrói no dia a dia, com vista a um ou vários objetivos. Mas o que importa, na verdade, é partilhar e compartilhar no durante. Isso é, importa menos o caminho e mais caminhar juntos. Essa a magiquinha do engajamento. No âmbito da comunicação, as marcas se esforçam para tentar conseguir estar junto de seus públicos e atrair novos consumidores. Mas, nas empresas, conforme a matéria A Fórmula do Engajamento, publicada na revista Tendência 16, Comunicação Empresarial, a partir da página 34, ter uma equipe conectada aos valores da empresa torna o clima interno favorável. E é isso aí mesmo. Quando as organizações atingem esse nível interno, conseguem produzir mais e melhores resultados para si e para seus clientes e públicos. Mas, até lá, é um caminho árduo e exaustivo conseguir compreender como levar adiante esse processo, essa caminhada, junto com todos os colaboradores e a favor do negócio. Comunicar e compartilhar objetivos, metas, propósitos, incentivar, apoiar, dar autonomia e feedback, gerar oportunidades, reconhecer os esforços das equipes é o processo que as empresas deveriam dar conta todo dia. E, no dia seguinte, ato contínuo, tudo de novo. Sempre aparando arestas, melhorando processos e azeitando a máquina. Enfim, melhorando sempre. Buenas, era isso por hoje. Fiquem bem. Para o programa Tendências, Tiba Tiburski. Desafio mesmo, né, muito grande para as empresas, principalmente para as, né, de pequeno porte, que não tem toda uma infraestrutura e todas essas acesso a essas plataformas que a Tássia citou, mas é uma busca aí, né, que como a Tássia falou, como o Tiba também falou, vale muito a pena para os empresários. E bom, então, agora chegou a hora do nosso intervalo. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque Presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. A partir
partir de agora, no ar com vocês, o programa Tendências na Rádio Web EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Olá, olá. Então, estamos de volta com o programa Tendências, Comunicação e Notícias. E para quem chega agora, né, e está um pouquinho perdido, a gente está aqui na companhia da Tassi Jäger, responsável pelo endomarketing da Santa Casa. Então, antes a gente conversou um pouco, né, sobre endomarketing, comunicação interna, enfim, e agora a ideia é um bate-papo direto com a Tassi e que ela responda, assim, com a primeira coisa que vier na cabeça dela. Então, a gente pode começar? Pode. Então, tá. Então, eu vou te perguntar primeiro, então, um trabalho marcante. Foi um trabalho bem recente que a gente desenvolveu, que é uma campanha, um vídeo, né, que ele foi para um evento interno, Seminário de Reconhecimento da Gestão. Ele é um evento só para as lideranças da Santa Casa, mas ele acabou refletindo externamente, se chama O Último Primeiro Sonho. É a história do Eli Edson. Ele é um paciente do Hospital da Criança Santo Antônio, e ele estava na fila esperando por um transplante de coração. E a gente acabou descobrindo que o sonho dele era conhecer o D'Alessandro e o Beira-Rio. Então a gente moveu mundos e fundos para a gente realizar o sonho dele, que ia além da medicina. Uhum. Infelizmente a gente não conseguiu, porque o Eli Edson acabou falecendo, mas era um sonho que também era do pai dele, né, da família dele. Eles eram uma família muito humilde de Caçador, Santa Catarina. Então a gente convidou eles para virem para Porto Alegre para fazer uma reportagem sobre doação de órgãos, a importância disso e tal. Uma coisa meio mentirinha, assim. Uhum. E na verdade o que a gente estava preparando era uma grande surpresa, né? De levar ele, a esposa e os 2 filhos para conhecer o Beira-Rio, conhecer o D'Alessandro. Então foi tudo... eu me lembro direitinho da cena, assim, ele e a esposa e os filhos entrando no estádio. Eles estavam no centro do estádio, assim, encantados, porque né, a gente pregou uma peça neles. E quando eles viram, o D'Alessandro entra correndo, né? Não sei se chegou a ver o vídeo, Não, mas eu vi. vou compartilhar com vocês. E ele tá carregando uma foto do Eli Edson com o D'Alessandro. A gente fez uma montagem para realizar de alguma maneira aquele sonho. Então a família, todo mundo fica super emocionado. E aí, para completar, o D'Alessandro ainda chama um time que ajudou muito a cuidar do Eli Edson. Então entra toda a equipe médica que cuidou do Eli Edson, né? Fardada, com camiseta escrita Eli Edson nas costas. E todo esse movimento, ele gerou um vídeo lindíssimo que foi, acabou sendo uma campanha de fim de ano, sem a gente perceber. E, nossa, teve um compartilhamento enorme, assim, e chamou muito para a campanha de doação de órgãos, né, que é extremamente importante para Santa Casa. E um momento especial da tua carreira? Foi recente também, acho que foi quando a gente venceu o prêmio Aberge de regional de comunicação e relacionamento com o público interno, com o case A Gente Abraça Tudo Que Faz, que é do jeito Santa Casa de ser. Acho que foi uma vitória super bacana, porque com pouquíssimo tempo de endomarketing da Santa Casa, a gente já conseguiu essa conquista, então é bem, bem relevante. Tuas referências profissionais? Difícil, essa é bem difícil. Eu acho que eu não tenho uma única referência, eu tenho várias. Eu rodei por muitas empresas, então eu tive muitas lideranças. Tive um líder fantástico, né, que foi do Tribunal de Contas, que era uma pessoa que para mim tinha todos os atributos que um líder precisa ter, né, que é a habilidade técnica, que é a empatia, flexibilidade, uma pessoa que eu levo para a vida. Depois eu tive 3 lideranças femininas muito boas, né? A primeira me ensinou muito posicionamento firme, né, e profissionalismo. A segunda me mostrou muito inteligência, aprendi muito com ela. E a terceira me mostra muito empatia, carisma, flexibilidade, né, trabalho em equipe. Mas a maior referência profissional de todas pode ser meio clichê, mas para mim é meu pai, porque ele foi uma pessoa que sempre trabalhou e com muita coisa diferente, com uma capacidade de adaptação muito grande. E sempre trabalhou duro, sempre baixou a cabeça. Então, se eu sou assim de trabalhar pesado, é por causa dele. Meu pai, acho que nunca ficou desempregado, e eu também super me orgulho de dizer isso, que eu sempre estive no mercado de trabalho. Então, eu acho que eu aprendi o valor do trabalho duro e do esforço pessoal para as nossas conquistas com ele. E se tu pudesse resumir em uma palavra, né, o DNA do teu trabalho, qual é?
Organização. Por incrível que pareça, eu acho que é isso, porque eu acho que a gente só consegue ser criativo, proativo, cooperativo, que são essas habilidades que a gente fala tanto hoje em dia, se a gente for um pouco organizado, né? E não é, eu acho que uma característica que as pessoas costumam vender muito, mas eu sou não sei se é por ser jornalista, que eu gosto de ter tudo, ó, até com um caderninho aqui, tudo anotadinho, tudo organizadinho, sabe, com responsabilidades. Eu sou assim na vida, eu sou assim no trabalho, inclusive eu sou a chata, né, entre os meus amigos, porque se uma coisa já tá fora do lugar, eu já fico doida, assim, acho que organização me ajudou a chegar mais longe. E quais são os teus planos para o futuro profissional? Então, eu quero cada vez crescer mais na carreira, nessa área que eu acabei me especializando, né? Hoje em dia eu estudei muito, né? E continuo estudando muito endomarketing. Hoje eu faço pós em comunicação corporativa, né? Para me aprimorar cada vez mais. Acabei migrando, para quem idealizava um outro mundo no jornalismo, acabei migrando para a comunicação empresarial. E comecei a gostar muito disso, então o que eu puder fazer para contribuir com a empresa onde eu trabalho e também para levar esse assunto, eu acho que a gente faz muito bem isso por meio do Coletiva também, levar esse assunto para fora, tentar fazer com que isso chegue nas universidades, porque ele é um novo mercado, né, de trabalho, então a gente tem tantos jornalistas se formando e às vezes a gente acaba só guiando para veículo, poxa, tem esse mercado já é muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro, então vamos fazer ele crescer aqui também, né? Então, eu acho que é cada vez me especializar mais para contribuir cada vez mais com essa área. Então, tá bom, gente. Então, essa foi a Tássia. Ela continua com a gente, né, até o final do programa e pode ir dando os pitacos agora no nosso próximo quadro, porque a gente vai falar, então, agora sobre os fatos que andaram pipocando nessa última semana. Bom, dando o pontapé inicial, então, no Fatos da Semana, temos a notícia de que na última quarta-feira, o presidente executivo do Facebook, o Mark Zuckerberg, lançou a integração do Messenger e do WhatsApp como única plataforma para conversas. De acordo com o Mark, a novidade terá foco em privacidade. Por isso, eles planejam começar a permitir que os usuários enviem mensagens para seus contatos usando qualquer um dos serviços do grupo. E, em seguida, isso pode se estender também ao SMS. A troca de mensagens deverá ser a mais segura possível, com foco em interações privadas, criptografia, segurança, comunicação transparente e armazenamento seguro. Bom, a segunda notícia é sobre o meio dos streamings. Isso porque a Netflix pretende replicar em outros produtos o formato de conteúdo interativo que foi apresentado em Black Mirror, no episódio Bandersnatch. O sucesso do episódio, né, em diferentes lugares do mundo foi o motor do interesse. E esses futuros conteúdos interativos podem não se enquadrar no mesmo estilo da série, né, que foi de ficção científica, e pode atender a qualquer gênero. Bom, mudando, vou pedir desculpa mais uma vez. Acho que agora vai. Bom, deixa eu ver. Mudando, vai ter que ser falhada mesmo. Mudando para o meio da publicidade, nós temos a inovação das marcas de cerveja em se aproximar com o público feminino. Isso por causa do Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado na última sexta-feira, em 8 de março. Dentre algumas campanhas bacanas está a da Skol, né, que propôs quebrar o paradigma sobre a percepção do termo mulher brasileira. Em quase 100% dos casos de buscas na internet com esse termo, as imagens relacionadas são de atributos físicos vinculados à mulher brasileira. E com isso, né, a marca iniciou um movimento para valorizar as mulheres, não pelos aspectos visuais. A ideia é de transformar as primeiras imagens das buscas na internet em personagens brasileiras que fazem a roda girar.
Isso fazendo, né, relação com o slogan da marca. E para isso, a Skol desenvolveu uma página com perfis femininos marcantes para as pessoas compartilharem e curtirem. Com isso, aumentam a relevância das fotos dessas mulheres e assim impulsiona essas personagens nos sites de buscas. Já a Stella Artois homenageou a Isabela, que se tornou CEO da cervejaria em 1726, após a morte do marido, né, que era o fundador da cervejaria. Para homenagem, a marca lançará uma edição especial com o nome alterado pela primeira vez em mais de 600 anos. A ação também tem o início de um movimento de reconhecimento às mulheres inspiradoras espalhadas aí por todo o mundo. Sejam grandes personagens da história, aquelas que trabalharam nos bastidores para transformar um cenário, ou ainda figuras que foram fundamentais em apoiar os consumidores da marca em suas trajetórias de vida. E para participar do movimento, a cerveja convida a todos a trocarem os nomes nas redes sociais pelo de mulheres que consideram inspiradoras. Além disso, a contarem um pouco, né, sobre o papel delas nas suas vidas por meio de posts com a hashtag Ela Inspira. Ao longo de março, fomentarão e darão visibilidade para essas personalidades. E agora, chegou o momento de termos, então, notícias lá da terra do Tio Sam. Isso porque a editora de Coletiva.net, Gabriela Bezel, está em Austin, no Texas, fazendo a cobertura em tempo real do SXSW. Se vocês ainda não conferiram, então entrem lá no portal em Coletiva.net e saibam tudo que está rolando pelo festival. Então, bora saber mais com a Gabi. Oi, Patrícia, bom dia. Então, falando aqui, né, sobre o SXSW, diretamente de Austin, é complicado eleger algumas coisas, assim, pontuais para falar, porque é realmente um evento muito intenso, tem muita informação, muito conteúdo, muita gente, muita ativação, muita atividade, então é complicado, assim, falar de uma coisa em si. Mas o que eu posso pontuar como coisas bem interessantes que eu tenho visto por aqui, as palestras, assim, são palestras de alto nível, né? Tem conteúdo que é muito interessante e o que está super tendência, assim, a gente vê pela quantidade, inclusive, de palestras sobre o assunto, é a questão de podcast. Isso tá ganhando, assim, muito espaço, né? E pode se perceber que realmente é uma tendência agora para esses próximos anos, enfim, talvez nem tão longe, né? Mas podcast, com certeza, é uma das principais questões aí que vão ser levantadas proximamente. Também falar da intensidade das coisas que acontecem nas ruas, né? Isso, as interações, enfim, atividades nas ruas de Austin também são muito bacanas. Cada lugar que tu pisa, assim, cada esquina que tu dobra, tu vê alguma coisa acontecendo diferente. E é muito intenso, assim, a gente fica o tempo inteiro pensando no que a gente está perdendo quando a gente está em certo lugar, mas isso, na verdade, é bacana, né, porque a gente acaba sempre descobrindo uma coisa nova, mesmo quando a gente não vai fazer aquilo que a gente planejou. Então, assim, se eu puder dizer alguma coisa de Austin, é intensidade e conteúdo. Essas são as coisas que eu gostaria de levantar. Obrigada, bom dia para vocês e até a próxima. Um bom dia para ti, Gabi, né? Apesar daí a diferença de horas, não sei que horas são aí para ti, não sei se é bom dia, boa tarde, mas enfim. Então, falando sobre podcast, né? Coletiva.net está preparando algumas coisitas, né? Sobre isso e logo a gente divulga. E por hoje é isso. Então, muito obrigada pela tua participação, Tássia. Eu me despeço aqui de vocês e volto na próxima semana para falarmos sobre comunicação pública. Lembrando, então, que vocês podem acessar as redes sociais da nossa publicação, Tendências, pelo @Revista Tendências. Tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente? Tchau, tchau. Até semana que vem. E eu espero, né, estar com uma voz melhor para entregar um conteúdo decente para vocês que não seja com tosses, enfim. Tchau, tchau.